O que move a vida das pessoas hoje? Coisas essenciais, agregadoras e importantes ou futilidades? As futilidades, né? Eu não estou generalizando aqui, mas a maior parte das pessoas vive apenas para coisas fúteis. Eu vejo nos comentários que muitas pessoas se irritam quando eu faço essa afirmação, mas é uma verdade, né? O que move a vida das pessoas são as efemeridades. Poucas têm alvos e objetivos sérios em suas vidas. Objetivos espirituais, a busca pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento, o autoconhecimento, o desenvolvimento do ser, né? Porque as pessoas não procuram se desenvolver ao longo de suas vidas e quem não se desenvolve permanece estagnado ou vai retrocedendo ao longo de sua existência, perdendo cada vez mais os valores, as concepções, as referências e os fundamentos, porque se as pessoas se focam em coisas erradas, até aquele pouco que aprenderam em casa com os pais acabam deixando de lado. Não que isso é eliminado dentro do ser humano ou esquecido, mas é soterrado. Soterrado. As pessoas são soterradas pelas coisas que elas cultivam, as coisas erradas, né? É como disse Cristo: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, em Mateus 6:21. É uma verdade. É uma verdade. Onde está o tesouro do ser humano, ali também está o seu coração. E com isso ele acaba desperdiçando as suas energias e o seu tempo. Ele poderia empregar isso em coisas úteis, agregadoras, que favorecem o seu desenvolvimento espiritual, mas não acontece, porque o ser humano de hoje é um transviado moral, um transviado comportamental, um transviado espiritual e existencial, que vive apenas para as coisas terrenas, né, na maior parte dos casos. Então, o tesouro desse ser humano pós-moderno, que é tão moderno, que se acha tão inteligente, tão sabido, é material. Esse ser humano de hoje não tem um tesouro espiritual. E o coração desse indivíduo está aqui na matéria, está preso, está amarrado à materialidade grosseira e não voltado para o mundo espiritual, onde está o verdadeiro tesouro. Isso não quer dizer que os seres humanos devam relegar a matéria, bem pelo contrário, devem apenas fazer um uso correto dela, não colocando o seu coração na matéria, mas sim o colocando no mundo espiritual, porque onde está o tesouro do ser humano, ali está o seu coração. Então ocorreu uma verdadeira inversão na visão dos seres humanos. Visão esta que está voltada apenas para a materialidade grosseira e não para a espiritualidade, na maior parte dos casos. Eu sei que existem exceções, eu não estou generalizando, mas 90% da humanidade, tranquilamente, vive única e exclusivamente para as coisas materiais, de forma imediatista, num aprisionamento existencial que não permite a essas pessoas transcenderem a materialidade grosseira. E não adianta se irritar com isso que eu falo, porque é uma verdade, né? A realidade sobre a vida humana hoje é essa. Pessoas presas e aprisionadas ao mundo material, vivendo apenas para as futilidades, as excentricidades, e tendo buscas vãs, né? Buscas pequeninas, buscas efêmeras, que não acrescentam nada ao ser humano, porque aquele que vive apenas para as coisas materiais, ele não cresce, não se desenvolve e não aprimora a sua vida interior, porque nem chega a identificar as suas faculdades espirituais. Uma pessoa assim vive apenas materialmente e não espiritualmente. E para viver espiritualmente é preciso prestar atenção em suas faculdades interiores, na intuição, na sensibilidade do espírito,
o sexto sentido, para que o ser humano possa ter uma percepção que transcenda o ambiente terreno, né? Essa percepção ela é formada por uma sensibilidade, pela intuição, que eleva o ser humano moralmente e intelectualmente. Mas quando não existe essa vida interior e o indivíduo vive apenas para as coisas terrenas, ele não tem como se elevar, porque é a espiritualidade que o eleva consciencialmente, internamente, espiritualmente, né? Então é preciso focar a sua atenção em coisas essenciais, em coisas importantes, não apenas em futilidades. Quem vive apenas para as últimas acaba se acorrentando à matéria, vive apenas para essa. Mas o que a matéria pode fornecer e oferecer ao ser humano? Apenas passatempos, prazeres, né? Futilidades, excentricidades. A matéria, quando ela não está perpassada pela espiritualidade dos seres humanos, não pode lhes ofertar nada, né? A matéria ela está aí para ser utilizada. A matéria ela é um instrumento, né? Só que um instrumento ele só pode ser utilizado corretamente se existe um utilizador consciente. E o ser humano hoje é um utilizador inconsciente, que se conhece muito pouco, que não conhece praticamente nada das leis espirituais e nem de Deus. Mesmo a maior parte dos cristãos vive numa ignorância espiritual, baixa a cabeça para os dogmas e não procura se desenvolver dentro do âmbito das leis espirituais, porque a maior parcela de responsabilidade cabe ao próprio indivíduo. Ele é que deve despertar e identificar as faculdades que o Criador colocou dentro de cada criatura e viver conforme essas faculdades. Então, sim, o ser humano se desenvolve. E esse é um trabalho individual dentro de cada um. A religião pode ajudar a realçar essa necessidade de desenvolvimento espiritual, mas cabe ao ser humano empreender essa caminhada de dentro para fora e não de fora para dentro. O problema no nosso tempo é que as pessoas buscam a realização de fora para dentro, em coisas materiais, em futilidades, em excentricidades, ou procuram a salvação apenas nas igrejas, né? Mas o caminho da salvação, ele deve ser trilhado de dentro para fora, quando o ser humano desperta e se conecta à luz de Deus, aos mundos espirituais, recebendo através disso as informações e os direcionamentos de que necessita para caminhar de forma livre e autônoma. Isso é o que todo ser humano precisa fazer nessa vida, para que possa se encontrar e então seguir o seu caminho conscientemente. Muitos acreditam que eu sou relativista, né, que eu prego um subjetivismo, porque eu falo muito do eu interior, que o ser humano é responsável por si mesmo, mas é responsável por si mesmo. Cada um deve identificar dentro de si as faculdades de que necessita para se desenvolver, os instrumentos que o Criador colocou dentro de cada criatura, né? Mas quem vive apenas para as futilidades não tem tempo para encontrar isso dentro de si, né? E para viver conforme esses instrumentos que o Criador conferiu às suas criaturas. Então é como Cristo disse em Mateus 6, 21, onde está o tesouro do ser humano, também está o seu coração. E o tesouro da maior parte das pessoas está nas futilidades, né? Elas vivem para as futilidades. E como podem se desenvolver assim? Se estão conectadas a coisas efêmeras, passageiras e inúteis. O ser humano precisa se desligar um pouco mais disso. Isso não quer dizer que ele deva relegar a matéria, mas apenas se tornar um utilizador consciente dela.
para que sobre tempo também para a espiritualidade, porque nos dias atuais não vem sobrando tempo para o desenvolvimento espiritual na maior parte das pessoas. Elas estão desperdiçando o seu tempo única e exclusivamente com futilidades e coisas passageiras. É claro que desse modo não pode surgir o desenvolvimento espiritual. Eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, mas eu sou um observador da vida dos seres humanos. Eu estou sempre de olho no que está acontecendo ao meu redor. E eu tiro as minhas conclusões e tenho a liberdade de tirá-las e comunicá-las aqui nos meus vídeos. Qual é o problema? Não é porque algumas pessoas se irritam que eu vou deixar de falar o que eu penso, né? Pessoas que certamente vivem apenas para as futilidades. Claro, daí se irritam com o que eu falo porque não deixa de ser uma verdade. Então o ser humano precisa ter uma busca maior nessa vida, que transcenda todas essas futilidades e efemeridades. A maior busca do ser humano deve ser qual? O desenvolvimento espiritual. Quem busca isso preenche a sua vida, preenche o seu íntimo com boas energias e vive de forma equilibrada. E vive também ligado à luz de Deus, porque quem procura se desenvolver espiritualmente busca também por Deus e consegue uma ligação com, com a luz, né, com as energias espirituais. E esse é o combustível de que o ser humano necessita para se desenvolver, para viver de forma equilibrada e também ser feliz, mesmo em meio a todas essas turbulências da vida pós-moderna, que não é fácil viver aqui no plano terreno hoje, né? As dificuldades são inúmeras, mas quem se desenvolve espiritualmente consegue alcançar aquele mínimo equilíbrio necessário para viver de forma equilibrada e consciente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!